Muito bem, eu quero que vocês agora prestem atenção no que eu vou explicar. Eu vou explicar isso aqui em 5 minutos. Depois eu vou colocar o QR Code aqui na tela para vocês baixarem esse aplicativo. Tá? Esses dois aplicativos que eu vou mostrar para vocês agora são aplicativos que o Projeto Obadias está lançando. Tá? São projetos que já de algum tempo que eu venho idealizando, mas que, como são projetos caros, que custa dinheiro, eu não pude lançá-los antes. Inclusive, até o meu desejo era ter lançado o ano passado na conferência, não foi possível. Tá? Muito bem, aqui do lado direito você está vendo a tela do meu telefone. Tá? O meu é um Android da Samsung, mas o que eu vou mostrar aqui funciona também para iPhone. Tá? Então, logo aqui em cima, você deve estar vendo aqui, ó, o primeiro chama Links, que é em inglês, e Elos em português, e do lado direito o Queriço. O Queriço já está liberado. Tá? Então, eu clico aqui, eu abro o aplicativo, deixa eu sair aqui para colocar ele em português, aliás, em cima aqui, ó. Aqui em cima tem as 3 línguas, eu clico aqui e mudo o idioma dele, tá vendo? Ele estava em inglês, português, também pode ser em espanhol. Então, se alguém tiver ouvindo aí de países hispanos, como a gente tem aí, gente na Venezuela que nos ouve, tem gente no Paraguai, esse aplicativo ele tem também em espanhol, tá? Mas eu vou usar o português, já que a minha audiência maior é em português. O que acontece? Vamos começar de baixo para cima. De baixo para cima nós temos aqui vídeos e lives. Esse aqui é um acesso direto ao meu canal. Então você clica aqui, você tem acesso, tá vendo aqui? Esse aqui é o último vídeo gravado, que foi esse que eu tive que desligar agora. O último vídeo sempre vem para cá, mas eu vou apagar ele depois, já vai ficar o de hoje. E aqui está o ao vivo, tá vendo aqui, ó? Aqui está já você clica aqui, ó. Vou tirar o volume para poder não dar conflito. Mas está aqui, ó, a minha live ao vivo passando diretamente dentro do aplicativo. Tá? Muito bem. Eu saio agora. A próxima opção é biblioteca. Quando eu clico aqui em biblioteca, você tem 2 opções. Você tem uma aba chamada Minha Biblioteca, que nesse caso vai ser a sua biblioteca, né? A que você vai fazer para você vai colocar aqui seus esboços, livros, qualquer coisa que você queira guardar aqui dentro e ter acesso e ler, porque você pode abrir isso aqui no telefone ou pode abrir num tablet, um iPad, ou um tablet da Samsung ou qualquer outro tablet. Tá? Então, minha biblioteca é a biblioteca do usuário do aplicativo. Do lado tem Biblioteca Jefferson Neto, que é a minha Jefferson Neto, a minha biblioteca, que vai estar disponível para todos que baixarem o app. Então, olha só que coisa incrível. Tem coisa aqui dentro dessa biblioteca que as pessoas têm que comprar para ter acesso, por exemplo. Como, por exemplo, livros digitais. Tá? Eu posso ir até embaixo, lá no fundo, eu tenho aqui estudos bíblicos como é que eu vou dizer, de escatologia, que você consegue ver aqui. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Espera aí. Deixa eu ver se eu aumento aqui, para ver se você consegue ver o que está escrito aqui do lado desse botãozinho amarelo. Aqui tem um selozinho dizendo escatologia. Tá? Significa que esse estudo aqui é escatológico. Você vai adiantando, tá aqui, mais escatologia, mais escatologia, mais escatologia. Muita coisa de escatologia. Tá? Isso aqui é da biblioteca que leva o meu nome, Jefferson Neto, que vai ficar à disposição pública no aplicativo. Então, as pessoas que ficam me mandando aí a mensagem, pastor, me dá aquele esboço, não sei das quantas, manda para mim aquele estudo de escatologia. Pronto, vai estar tudo no aplicativo. Tá? Muito bem, logo em seguida, olha aqui, o primeiro de baixo aí para cima, a Festa da Colheita, é um livro inteiro. Festa da Colheita, está aqui à disposição. Geração Gideão, Lei das Primícias, A Melancolia do Apóstolo Paulo, Autoridade Espiritual. Aí tem um livro de grupos café, O Deus Terapêutico, Padrão Profético das Primícias, O Senhor Me Levou ao Céu, Sonhos, Visões e Mistério de Deus. Tudo livro digital dentro do aplicativo. Juízes de Israel e por aí vai. Esboços de pregações. São muitos aqui, tá? Que você tem acesso. E aqui
é onde ficam os seus favoritos. Então, digamos que você pegou aqui o inferno segundo a Bíblia. Clica nessa estrelinha aqui, pronto, ela ficou amarelinha. Agora ele vai estar aqui nos seus favoritos para você poder ter acesso. Ok, já leu, releu e tal, não quer mais nos favoritos? Clica na estrelinha, ele some, você pode colocar outros aqui, tá bom? Aqui você pode pesquisar por nome, tá? Aqui você tem acesso a várias categorias, tá aqui, ó, todas as categorias, no caso aqui, por exemplo, do Jefferson Neto. Você tem aqui todas as categorias, você tem esboço queriço. Esboço queriço são os esboços feitos dentro do próprio aplicativo. Tá? À direita você tem escatologia, aqui aparece todos de escatologia. Depois você tem estudo bíblico, tudo que é estudo bíblico você tem aqui. Livros, aqui estão os livros, todos eles. Tá? E mensagens pregadas em púlpito. Revistas de estudo, estão todas aqui. E teologia, que é estudo teológico, como tem aqui aulas, por exemplo, do curso de mestrado, para quem, pelo menos, tiver a curiosidade de aprender. Tá certo? Saindo agora aqui, continuando para cima, tem a Bíblia. Aqui, abrir a Bíblia. Eu clico aqui, abre a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Futuramente nós vamos adicionar outras versões. Tá? Por enquanto nós temos uma versão, que é a versão, a Bíblia Portuguesa Mundial, muito boa, por sinal. Tá? Mas futuramente a gente vai adicionar outras versões que requerem licença. O bom dessa aqui é que ela não requer licença. Mas aí nós vamos negociar essas licenças com o tempo e vamos adicionando aqui a corrigida, a atualizada, a NIV e tal, para as pessoas terem essas opções. Mas você pode escolher aqui qualquer texto bíblico aqui. Vamos pegar aqui Neemias, capítulo 1, versículo 1, está aqui, ó. Está vendo aqui? As palavras de Neemias, filho de Acalias, e por aí vai, o texto está todo aqui. E aí, quando você, por exemplo, escolher um texto, eu estou lendo aqui, escolhi esse texto aqui, eu toco nele, tá? Eu tenho 5 opções. Uma é favoritar o texto, se eu clicar aqui, ele põe essa estrelinha do lado, o texto fica nos favoritos, tá? Se eu desligar, ele desliga. Eu posso destacar, que ele dá esse tom amareladinho para poder destacar o texto. Eu posso simplesmente fazer uma anotação, então eu entro aqui e faço uma anotação qualquer que eu quiser do texto, tá? E tudo que eu li, olha, eu aprendi muito a palavra de Deus assim, tá? Eu vou ser sincero com vocês. Esse aqui, especificamente, é um recurso que não tem preço. Você, dentro de um aplicativo, não precisar sair do aplicativo para abrir um outro aplicativo de Bíblia, para fazer as anotações. Não, você faz tudo dentro dele. Tá? Faz as suas anotações, clica em salvar, ou você vem aqui, ele está marcado, está aqui, ó, marcado, você vem copiar. Tá vendo? Você copia o texto e você pode, aí eu venho aqui, fecho, eu copiei o texto, digamos que eu estou trabalhando lá nos meus esboços, né? Daqui a pouco eu bom, já vou mostrar logo, meus esboços, clico aqui, digamos que eu estou trabalhando aqui, virada de página de Elias, por exemplo. Aí eu copiei lá o texto e eu quero adicionar esse texto aqui. Então eu venho aqui, coloco o texto aqui, dou um espaço, dou um parágrafo aqui, toco na tela, seguro um minutinho e colo o texto que eu copiei. Pronto. Claro que eu não vou deixar aqui porque ele não faz parte aqui do esboço. Mas está aqui, pronto. Tá? E uma vez salvo, uma vez feito, é só eu salvar e pronto. Agora, olha só que coisa tremenda essa questão aqui do esboço. Vou mostrar para vocês até lá embaixo. Aqui ele já fica salvo, está salvo. Aí quando eu chego aqui em cima, eu tenho algumas opções, né? Primeiro, lá no topo, lá em cima, do lado direito, eu vejo aqui a palavra salvo, quer dizer que tudo que eu fiz está salvo. Tá? Do lado esquerdo tem meus esboços, se eu clicar aqui eu volto para o início. Na parte de baixo aí, onde tem esses quadradinhos azul, verde, laranja e branco, com as letras, eu tenho aqui exportar e compartilhar. Se eu clicar aqui, eu pego esse esboço que eu tenho aqui, eu posso compartilhar ele em, por exemplo, PDF. Eu clico aqui, venho aqui, clico aqui, já abriu aqui, tá vendo aqui, ó? Já no PDF tudo certinho.
é só eu tocar nesse botão verde aqui que ele vai, eu não vou mandar agora, lógico, mas já vai salvo tudo bonitinho. Compartilhar como texto, eu posso simplesmente mandar ele como texto mesmo, para poder escrever, fazer qualquer coisa no computador. Imprimir, já explica por si mesmo. Tá? E embaixo tem PDF profissional personalizado. Esse aqui já é diferente, porque eu clico nele e aí eu posso personalizar esse PDF. Está vendo aqui? Identidade, nome do pregador, igreja ou ministério, logotipo, se eu quiser colocar. Então, eu posso montar uma folha bem profissional. Se eu quiser mandar, por exemplo, eu vou pregar numa conferência, eu quero mandar tudo bonitinho no logotipo, eu não preciso montar no computador, eu posso fazer diretamente aqui no aplicativo. E tem tudo que eu preciso aqui para ele ir completinho, profissionalizante, ou de forma profissional. Aí agora vem duas partes que eu considero muito preciosas. Primeiro, três coisas. Primeiro, salvar cópia na biblioteca. Então, se eu clicar aqui, ele abre aqui, tá vendo? Eu posso salvar na biblioteca Jefferson Neto, que é aquela biblioteca que vai ficar pública para todo mundo poder acessar, ou eu posso salvar na minha, no caso minha aqui, sou eu que estou usando o aplicativo, na minha biblioteca, aí eu salvo só para mim, para o meu aplicativo. Se eu botar em Jefferson Neto, vai para todo mundo. Se eu botar na minha, fica só na minha. Ou cancelar, tá? Eu vou cancelar aqui. Aí vem o modo púlpito, isso aqui é interessante, veja isso, eu clico aqui no modo púlpito, olha o que vira. Vira uma espécie de teleprompter, né? Por quê? Porque se o texto for maior do que a tela, ele vai rolando, igual um teleprompter, ele vai rolando para eu poder ler automaticamente. Entendeu? Muito bom isso aqui, modo púlpito, olha que coisa maravilhosa. Aí eu toco do lado aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui está o texto. Se eu quiser rolagem automática, é só eu clicar lá em rolagem automática, ele começa a subir e descer automaticamente, tá? Vai passando os pontos. Ponto 2, ponto 3, conclusão, pronto, anotações adicionais, acabou o esboço. Eu posso usar no púlpito, posso pregar com o telefone, ou posso pregar ou ensinar com um iPad, por exemplo, ou um tablet. Eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui agora, ok? Vou fazer uma live. Eu tenho algumas anotações aqui que eu vou usar daqui a pouco. Eu posso usar o próprio aplicativo, não tem problema nenhum, tá? E aí, por último, tem aqui ditado por voz. Eu posso, ao invés de escrever, eu posso simplesmente gravar por voz. Eu clico no microfonezinho aqui, tudo que eu falar, ele vai escrevendo automaticamente. Eu não preciso ficar digitando. Porque eu, por exemplo, eu canso um pouco de ficar digitando em teclado de telefone. No tablet não, que é um teclado maior, tudo bem, mas no telefone me cansa. Tá? Então eu posso fazer isso aqui, o esboço está pronto, eu posso pregar ele aqui mesmo. Tá bom? Então, olha que maravilha, gente, você ter acesso a tudo isso aqui. Ok, quero pregar agora o esboço X, por exemplo, né? Deixa eu voltar aqui na minha biblioteca, porque aqui cabe texto, cabe PDF, cabe foto, cabe tudo que você imaginar, né? Então, vamos supor, Biblioteca Jefferson Neto, vamos supor que eu quero pregar essa aqui, a virada de Ana, tá? Então, visualizar, olha o que abre. Abre um esboço em foto, com todos os pontos bonitinhos. Opa, deixa eu virar aqui para vocês verem ele todo, peraí. Olha aqui, tá vendo aqui? A virada de Ana, ponto 1, ponto 2 do lado esquerdo, ponto 3, ponto 4, ponto 5 do lado direito. É só eu jogar no próprio telefone ou no iPad, eu prego, o esboço está pronto, tá? Para a pessoa estudar a Bíblia e etc. Tá certo? E, por fim, esse botão aqui, Minha Conta, que aqui é onde você entra, onde vai estar as suas informações e tudo bonitinho, tá? Você vem aqui, tudo que você fizer, você sincroniza, toca 1, 2 ou 3 vezes. Se a internet estiver ruim, ele demora um pouquinho. Mas é só... Aí, pronto, já foi. Sincronizado. Então, o que quer que eu tenha feito aqui, eu posso abrir em qualquer outro aparelho que ele vai estar igual, idêntico. Tá? Aí está, gente. O Queriço. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Olha bem, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Aliás, deixa eu ver primeiro se eu tenho ele aqui, senão até esqueci, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, que eu vou colocar para vocês aqui na tela, para vocês copiarem o QR Code, tá? Vocês copiam o QR Code e aí eu avanço aqui na minha live. Perfeito, meus queridos?
Deixa eu ver se eu tenho o QR Code dele aqui. Tem, olha só que maravilha. Olha aqui. Pronto. Aí. Esse aí, gente. Pode copiar esse QR Code, deixa eu diminuir ele um pouquinho. Espera aí. Vou estar pequeno, né? Espera aí. Aí, vou deixar desse tamanho mesmo. Esse é do Android. Daqui a pouco eu coloco do iPhone. Tá? O nome do aplicativo é Kerisso, que em grego quer dizer pregar. Tá? É a palavra pregar em grego, Kerisso. Bom? Bom, eu vou deixar aqui uns 5 minutos, daqui a pouco eu tiro esse e coloco do iPhone para vocês poderem ter acesso. Ok? Enquanto isso, eu quero ler para vocês aqui um texto muito, muito importante. E eu quero mostrar para vocês aqui algo interessante de como Deus se comunica com o planeta Terra, tá? Deus tem uma forma de se comunicar com a igreja. Ouçam bem. Deus tem uma forma de se comunicar com a igreja. Deus tem uma forma de se comunicar com Israel. E Deus tem uma forma de se comunicar com o mundo. Tá? Essa forma que Deus usa de se comunicar com o mundo, com as nações, ela é também... Boca seca. Ela é também uma forma bíblica poderosa de Deus também falar com o seu povo. Tá? É que a igreja tem recursos que, por exemplo, Israel não tem. Israel não tem mais profecias, por exemplo. As profecias de Israel estão todas escritas. Eles não acreditam mais que possa se levantar um profeta. O último dos profetas eles rejeitaram, que era o Messias. Então, o que é que acontece? Eles perderam a referência profética fora do que está no texto sagrado. Então, eles estão limitados ao texto sagrado, que já é maravilhoso, que é glorioso, mas eles não têm, por exemplo, aquela profecia do dia a dia que direciona os nossos passos no dia a dia. Porque você não vai encontrar um texto bíblico para todo dia. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia não é uma caixinha de promessas, como durante muito tempo ela foi tratada, né? Entendeu? Sim, eu coloco o Grupo Rema depois, para não confundir aqui com os aplicativos, eu coloco o Grupo Rema depois, tá? Mas, por enquanto, quem tem telefone Android, copia esse QR Code, baixa o aplicativo, daqui a pouco eu vou tirar esse da tela, vou colocar o do iPhone, tá bom? Então, o pessoal aí do iPhone aguarda uns minutos. Então, o que acontece? A igreja tem isso, a igreja tem profetas, a igreja tem apóstolos, tem evangelistas, tem pastores, tem mestres, e isso dá uma dianteira muito grande para a igreja, tá certo? Israel não tem isso e o mundo também não tem isso. Não é que Deus não use a igreja ou profetas para profetizarem para as nações, até que usa, mas eles não ouvem. Eles não acreditam, eles não dão a mínima. Então, o que Deus fez? Sabendo Deus criou um mecanismo para se comunicar com o resto do mundo. E é um mecanismo que não tem como fingir que não viu. Não tem como fazer de conta que não aconteceu, porque esse mecanismo ele usa os sinais cósmicos para aquilo que Deus quer falar. Então, o que Deus faz? Deus usa os portais, que são as chamadas festas do Senhor, são os portais divinos, que são bíblicos, e Deus usa esses portais como um mecanismo de interação com o seu povo. Então, voltando aqui para você entender o meu raciocínio, a igreja tem mecanismo de comunicação divina que Israel não tem, tá? Que são as revelações, as profecias, as manifestações espirituais, do Espírito Santo falando, e curas divinas, milagres, etc. Israel
não experimenta nada disso na atualidade. Eles vivem do passado. Muito bem. Tem um segundo. Esse segundo é poderosíssimo. E esse Israel sabe usar muito bem, que são os portais. Os portais divinos são aquilo que a própria Bíblia chama de festas do Senhor, que vem da palavra moed, ou moedim, que significa, na verdade, portais, significa datas apontadas. Tá? A palavra no hebraico aponta exatamente nessa direção, datas apontadas, chamada de festas do Senhor, que são portais de relacionamento. Portais de relacionamento. E essas datas, elas funcionam como uma espécie de bússola de orientação para o seu povo. E aí Israel sabe usar isso eximiamente bem, e a igreja está aprendendo agora. Aprendendo agora. E o fato de Israel saber usar isso muito bem, o que acontece? Difícil, eu não vou dizer nunca, mas dificilmente você vai ver um judeu pobre. Dificilmente. Pode ter um ou outro? Pode. Um perdido aqui e acolá, um que não sabe da herança judaica que tem, ou um outro que é desobediente a Deus e não pratica. Pode ter um caso aqui ou acolá. Mas eu acho muito difícil que alguém aqui nesta live, aqui nos 3 canais aqui, que vai dar umas 100 e tantas pessoas, que tenha pelo menos uma pessoa aqui que conheça um judeu pobre, mendigando comida, pedindo cesta básica em igreja. Aqui e acolá. Por que não tem? Porque eles são mestres exímios nesta relação divina com os portais. Isso eles fazem muito bem. Eles podem dar aulas para a gente. Agora, a igreja está começando a aprender. Deus me ensinou isso há muitos anos atrás, há décadas atrás. Deus me ensinou isso lá, eu estou aqui há 26 anos, vai fazer 27. Eu pastoreei em Colatina 10 anos, então já tem aí uns 30 e poucos anos, uns quase 40 anos. Você vê, eu estou há 44 anos no ministério, pelo menos 38 a 40 anos que eu venho perseguindo essas revelações. Não é que eu sabia absolutamente tudo e tal. Não. Eu venho arranhando essas coisas durante todo esse tempo e aprendendo que tinha alguma coisa especial, diferente da parte do Senhor, para ensinar a sua igreja. E eu aprendi. E eu pelo menos venho aprendendo, não vou dizer eu aprendi, eu venho aprendendo todo esse tempo exatamente essas coisas que Deus tem ensinado para o seu povo e que a igreja, muitos da igreja, não é todos, glória a Deus que não são todos, Deus vem ensinando eu estou aqui procurando o QR Code do iPhone, porque já está na hora de trocar aqui. Mas o que Deus quer? Deus quer que nós aprendamos a mesma coisa. Ele quer que a gente aprenda a mesma coisa. Se nós aprendermos a mesma coisa, acabou, a nossa vida muda. Nunca mais a gente vai viver uma vida qualquer, gente. Não vamos. Impossível nós vivermos uma vida qualquer se nós aprendermos os segredos que os judeus aprenderam há muito tempo atrás. E que eles vêm praticando, e isso é que é curioso, né? Porque muitos deles praticam esses princípios sem um grande compromisso com Deus. Agora, você imagina, se Deus é capaz de mudar a história de uma pessoa, se Deus é capaz de mudar o futuro de uma pessoa, de mudar o destino de uma pessoa, essa é a palavra que eu estava procurando. Se Deus é capaz de mudar o destino de uma pessoa com o poder da sua palavra, ensinando para essas pessoas qual é o caminho da revelação textual, imagina o que acontecerá quando nós, o povo de Deus,
pararmos de brigar com Deus e passarmos agora a viver segundo a orientação do próprio Deus. Imagina, gente. Estão entendendo? Se de repente agora os nossos olhos se abrirem e nós eu não vou nem dizer passarmos, porque tem muita gente que sabe viver isso aí, mas outras pessoas não sabem. Gente, agora que eu estou vendo o seguinte, tá? Eu quero pedir perdão a vocês. Esse que eu coloquei na tela aqui é o da Apple. Eu achei que era do Android. Tá? E ninguém falou nada, né? Tá. Ninguém comentou nada, mas agora que eu estou vendo. Esse que eu coloquei aqui não é o do Android, é o da Apple. Então, podem copiar, e aí eu vou esperar agora um pouquinho, e aí eu coloco depois o do Android. Perdão, tá? Eu falei que esse aqui era o do Android, não é. Esse aqui é o da Apple. Tá bom assim? Deixa só eu me assegurar de que eu não estou falando bobagem para não cometer um outro erro, né? Correto, esse aqui é o da Apple. É isso mesmo, esse é o da Apple. Tá? É o da Apple. Isso aí. Vou fechar aqui agora, peraí. Remove, pronto. Aí está, esse é o da Apple. Copia aí o pessoal que tem iPhone, pode copiar, depois eu coloco do Android. Então, voltando agora ao raciocínio. Aí, além daqueles canais que são da igreja, revelação, profecia, visão, manifestação angelicais, cura, milagres e tal, que a igreja experimenta em Israel não, e o mundo também não, tem, número 2, os portais, que Israel sabe muito bem, a igreja está arranhando agora. A glória a Deus, quem acompanha o meu canal já sabe, né? Quem acompanha o nosso canal aqui sabe bem o mistério a respeito dos portais. Tá? E eu vou voltar nesse assunto no final, porque agora eu quero falar da terceira linguagem de Deus. E aqui vai. Olha bem. Gênesis capítulo 1, versículos 4 em diante. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã do primeiro dia. Agora preste atenção do verso 6 para frente. Verso 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão, e assim foi. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. Deixa eu pular um pouquinho para frente para poder a gente ganhar tempo, tá? Verso 13. Verso 13. E foi a tarde e manhã do dia terceiro. Verso 14. E disse Deus. Isso aqui você tem que prestar atenção. Porque temos desavisados por aí que quando houve isso que eu vou ensinar aqui agora e que alguns outros ensinam por revelação, falam bobagem dizendo que está ensinando paganismo para a igreja, está ensinando astrologia para a igreja e tal. Não é nada disso. Não é nada disso. Há um princípio bíblico. Há um princípio bíblico, e é esse princípio que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Por isso que eu vou fazer live a semana toda. Então não espere que hoje eu diga tudo. Amanhã eu vou estar de volta, quarta-feira de novo, quinta de novo e sexta de novo. Eu vou passar tudo para vocês em uma semana que eu quero que vocês aprendam, tá? Então, hoje eu vou falar mais isso aqui, e aí eu vou pausar, amanhã a gente volta. Muito bem, escute bem. E disse Deus, não é disse Noé, disse Moisés, disse Abraão, Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e para anos. Agora, eu vou colocar na tela aqui para vocês o texto que eu quero mostrar para vocês uma coisa.
Bom, vou tirar agora o coisa do iPhone, tá? Quem copiou do iPhone, copiou. Depois eu volto com o do Android. Porque agora eu preciso colocar de novo na tela o texto bíblico. Só um minuto, que eu vou ter que desligar aqui primeiro do telefone. Ok. Pronto. Eu vou colocar o texto na tela para vocês. Muito bem, removido. Agora sim, vamos colocar aqui o texto bíblico. Tudo ok agora. Amém. Pai querido, eu glorifico o teu nome, santifico esta live a ti e eu quero concluí-la com a tua bênção em nome de Jesus. Depois, pessoal, eu junto tudo num arquivo só e deixo lá no YouTube, tá bom? Fique em paz com isso. Então, agora, veja bem, vou voltar aqui no texto em português, só para a gente ter certeza que nós estamos falando a mesma língua, tá? O que acontece? 14. Disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então, nós temos aqui duas palavras importantes no hebraico. Nós temos a palavra sinais e temos a palavra tempos determinados. Tá? Então, eu vou abrir aqui agora o dicionário, que nós vamos olhar as duas palavras, sinais e tempos determinados. Verso 14 está aqui. Aqui nós temos a palavra signs, na segunda linha de baixo para cima, a palavra signs. Eu clico nela, abre essa palavra do lado que você está vendo aqui. Está vendo aqui a palavra ot, um O e um T? E ele fala sobre a palavra aqui, que tem um sentido de aparição ou de sinal. Tá? Como uma, está vendo embaixo aqui, essa flag, como uma bandeira, como um monumento, como um aviso, tá? Como evidência de alguma coisa. Então, a palavra ela tem esse significado de aviso, de bandeira, sabe? Quando você... Quando se tem guerra, existe um tipo de bandeira. Se é paz, é uma bandeira branca. Se é a bandeira de um país, ela é de um jeito, do outro país, de outro jeito. Então, bandeira serve como esse tipo de sinal, de aviso. Quando o rei ia chegando numa vila, primeiro na frente ia um pelotão com a bandeira. Todo mundo sabia que o rei vinha atrás. Então, sinais aqui, o ot, significa exatamente isso. É a palavra sinal, serve também como a palavra bandeira. Como beacon. E beacon, sabe o que é? É como se você pegar sabe aqueles feixes de luz que eles usam em teatro para colocar em cima do ator? Então, aquilo ali é um beacon de luz. É um light beacon. Também serve monumento, evidência, marca, milagre, por aí vai. Agora, olha bem a palavra dias apontados, né, o data apontada. Aparece essa palavra aqui, olha do lado aqui, ó. Aparece a palavra moed, M-O-E-D, moed, tá vendo? Ou do lado aqui aparece a palavra moled, é a mesma coisa, a mesma raiz, tá? Agora, olha bem o significado, tá? Um agendamento. Começa aqui em cima, 32,59, aí do lado tem properly, ou propriamente, um agendamento, um appointment, um agendamento. Você vai no médico, você tem que fazer um agendamento. Você não chega no médico, a não ser que seja na emergência, mas você não chega no médico do nada, bate na porta, doutor, posso ter uma consulta? Não, você tem que agendar. Naquele dia e horário, está agendado, pronto, lá vai ter um médico especialista para te atender. É isso que moed significa, agendamento. Aí passa aqui esse IE, aí diz, a fixed time or season, ou seja, um tempo ou estação determinados. Especificamente um festival. Por isso que a Bíblia chama de festas do Senhor, onde aparece a palavra moed, ou moedim, que é o plural. Entendeu? Então, acima de qualquer coisa, a palavra muito interessante que me interessa aqui é essa palavra aqui, propriamente um agendamento, ou uma data ou um tempo fixo. Aí, bem mais lá para baixo, aqui onde aparece, entre parênteses, sign, time, place of solemn,
blá, blá, blá. Logo acima dele, você vai ver as appointed beforehand. Significa como algo que foi agendado antecipadamente. Agendado antecipadamente, tá? As appointed beforehand, antecipadamente. Então, agora eu vou voltar para o português para vocês entenderem aonde eu quero chegar, por que isso aqui é tão importante, entender isso aqui, e por que eu vou querer falar disso aqui com vocês a semana toda. Que aqui vai. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, é o ot, e para moedim, tempos determinados, e para dias e anos. Muito bem. Deixa eu deixar agora de lado isso aqui, para a gente agora conversar sobre isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Imagine que Deus quer se comunicar com todo mundo ao mesmo tempo, deixando mensagens claras, transparentes daquilo que ele intenta fazer, já que ele disse na Bíblia, está dizendo, eu vou usar os luminares como moedim, eu vou usar os luminares como avisos, eu vou usar os luminares como datas para mostrar para vocês quais são as minhas datas apontadas. É através dos luminares que eu vou falar com vocês essas coisas. Então, ele já deixou avisado para que o mundo inteiro pudesse ter acesso a essas informações e saber o que Deus está falando. É claro que isso não anula a necessidade de um profeta, de um mestre, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui com vocês papel de profeta, de mestre, trazendo essas informações para vocês entenderem, tá? Então, tanto a palavra ot como a palavra moedim têm significados muito, muito, muito especiais. Então, agora eu quero voltar com vocês aqui num texto para vocês poderem entender algo também. Vou colocar de novo na tela aqui, tá? Aproveitar que está tudo funcionando, glória a Deus. Já está aberto em inglês, porque eu já vou direto logo no ponto que me interessa. Não, eu vou para o português, que é para... Já viu, né? Todo cuidado é pouco quando você tem várias pessoas no canal que você não sabe quem são. Levíticos capítulo 23. Disse o Senhor, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as solenidades do Senhor. Então aqui vai, solenidades, vou até marcar aqui. Solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Outra marca aqui. Estas são as minhas solenidades. Ok? Então, nós temos a palavra solenidade 2 vezes e a palavra santas convocações. Ok? Logo embaixo, no versículo 4, nós temos, essas são as solenidades do Senhor. Observe que o texto não diz solenidades de Israel, diz solenidades do Senhor, ok? Então nós vamos trabalhar com o versículo 2 e o versículo 4, quando eu puxar aqui agora para o inglês, tá bom? Vamos lá. Vamos primeiro ao 2. Ele diz assim, Speak unto the children of Israel and say unto them, concerning the feasts of the Lord. Então, aqui vem logo a palavra solenidade. Eu clico aqui, o que me aparece? A mesma palavra do Gênesis. A palavra ot. Que essa palavra significa o quê? Sinais. Significa, num sentido de aparição, ele diz aqui, in the sense of appearing, quer dizer, no sentido de aparição, um sinal, seja literal, presta atenção nisso aqui. Está aqui, estou lendo aqui do lado, ó. Seja literal, literally, or figuratively. Literalmente ou figurativamente. Está vendo aqui do lado? Como uma bandeira, as a flag, como uma bandeira, e como um beacon, como se fosse um foco de luz para mostrar algo. Tem 8 atores no palco, mas o destaque vai para quem está cantando. Então alguém joga um beacon de luz em cima daquela pessoa que está cantando para a plateia poder prestar atenção naquela pessoa. E tudo em torno fica escuro.
Então, em outras palavras, a palavra ot significa um instrumento de Deus para ele chamar atenção para alguma coisa. O mundo está olhando em direções diversas, aí de repente Deus, pum, faz algo que atrai a atenção de todo mundo naquela direção. Como se fosse um foco de luz, um beacon of light, um foco de luz. Tá? Muito bem, aí continuando no verso 2, concerning the feasts of the Lord, diz assim, which ye shall proclaim, esse proclaim aqui já é outra palavra que também é importante, porque ela tem a ver, que olha aqui embaixo, through the idea of accosting a person, to call out to, significa, é como se fosse, quer ver? Sabe aqueles arautos da antiguidade, quando não tinha microfone, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada, mas o rei precisava passar uma notícia, não tinha gráfica, não tinha nada. O que eles faziam? Eles usavam o que essa palavra aqui, kará, significa. A pessoa sair na rua, começar a gritar e anunciar alguma coisa, chamando a atenção das pessoas. É como se Deus estivesse gritando na praça, chamando a atenção. O que eu vou mostrar para você daqui a pouco em seguida é mais ou menos isso. É Deus gritando na praça, dizendo, ei, preste atenção, eu estou a ponto de fazer algo que vocês não vão esquecer. Tá? Então, é a palavra proclaim, to be holy, ou seja, algo que ele proclama para ser santo. Aí diz assim, holy convocations, qual é a palavra aqui? Mikra, even these are my feasts. Então ele diz, essas coisas são a minha festa. Qual é a outra palavra que aparece aqui? A palavra moed. Então, só nesse versículo 2, nós temos as duas palavras de Gênesis. Nós temos a palavra ot, cadê? Unto Israel concerning the feasts of the Lord. Nós temos a palavra moed no início aqui. Nós temos a palavra proclamar, que é a palavra kará. Nós temos a palavra convocações, que é a palavra mikra, não sei como pronunciar direito. E, de novo, a palavra festa, a palavra moed. E, no início, a palavra ot. Quando eu chego aqui no versículo 4, diz, these are the feasts, estou clicando aqui de novo a palavra moed, of the Lord, even holy convocations, que é a palavra mikra, de novo, that shall proclaim seasons, outra vez a palavra moed. Então, olha que loucura. Nós temos, deixa eu voltar agora para o português, porque ninguém aqui é obrigado a saber inglês. Mas você já deu para entender, correto? Muito bem, deixa eu voltar agora aqui, no meu raciocínio. Primeiro, me diga se vocês estão entendendo. Já teve gente que já entrou no que é isso. Não esqueci, tá, gente? Antes do fim da live, vou colocar aqui o outro link para vocês. Infelizmente, muita gente não conseguiu voltar. Tá vendo? Nós estávamos com 70 pessoas, agora estamos com 38. Mas não tem problema. É para quem ficou mesmo. Perfeito? Olha bem. Em Gênesis, o nosso Deus nos disse que ele estava criando os luminares, porque ele queria que esses luminares servissem de sinais, que é ot, e servisse de convocações, que é moed. Ele usou essas palavras, porque o Velho Testamento, principalmente a Torá de Moisés, foi escrita em hebraico. Deus escolheu as palavras ot e a palavra moed. Daí para frente, no Velho Testamento, essas palavras se repetem quase que infinitamente. E Deus passou a chamar os portais de moed. Deus passou a chamar os portais de moed, ou moedim, quando eles são plural. Moedim é portais, moed é portal. Que são as festas, as celebrações do Senhor no Velho Testamento. Portanto, essas coisas servem para quê? Servem para sinais, para anúncios e para proclamações. Então, Deus usa as festas para falar com Israel e conosco, com a igreja que está acordando, e Deus usa os sinais cósmicos que estão dentro do moed, porque eles são o sinal do moed. Deus usa os fenômenos cósmicos para falar com o resto do mundo. Uma vez dito isso, veja bem, o que está acontecendo?
Dia 12 passado, aconteceu um dos maiores fenômenos celestes que a maioria de nós não vai ver de novo, porque esses sinais se repetem tão esparçados que eu, por exemplo, tenho certeza que eu não vejo ele de novo, porque só daqui a não sei quantos anos, décadas e décadas à frente, que ele poderá se repetir. Na verdade, nessa formação que eu vou mostrar para você aqui, que eu estou mostrando na tela, ele só vai se repetir daqui a não sei quantos anos, é coisa de centenas de anos. Nós não vamos voltar a ver isso mais. Nenhum de nós aqui nessa live vai voltar a ver o que aconteceu no céu no dia 12 de agosto. E aí agora eu vou explicar para você, eu vou só apresentar para você uma possibilidade espiritual e eu vou deixar a explicação, que é o detalhe profético do que eu vou dizer agora, eu vou deixar para amanhã. Porque com todos os atropelos, já estamos aqui há 1h30 já. Mas eu vou lançar aqui agora essa pérola e vocês voltem amanhã, porque amanhã nós não vamos ter esses atropelos aqui. E então eu vou explicar para você profeticamente o que é que Deus está falando com o planeta Terra. E ele começou a falar no dia 12. Lembrando que 12 é o número do governo de Deus. 12 é o número do governo. Vocês estão guardando o que eu estou falando? 12 é o número do governo. No dia 12, que era 1º de Elul, Deus bradou em praça pública. Porque a palavra ot significa o quê? Proclamar, falar nos ares, em praça pública, sinal, é andar pela cidade com uma bandeira. Lembra da Copa do Mundo agora? Eu que moro aqui nos Estados Unidos, meu Deus, o que eu vi de bandeira aqui não está escrito. Todo mundo que veio de algum lugar do mundo trazia a bandeira do seu país. E as pessoas nos bares, aqui, quando a gente passava, dirigia aqui por aqui, lotado de gente, cada um com uma bandeira no carro, bandeira não sei o que lá, bandeira na mão, bandeira no boné. O que essa pessoa está proclamando? Está proclamando em praça pública, meu país é o bom, meu país vai ganhar essa Copa, e não sei o quê, o jogador do meu país é o melhor, porque bandeira fala. Bandeiras falam. Então, dia 12, Deus foi para a praça e ele começou a gritar aos nossos ouvidos. E amanhã eu vou dizer para você o que ele está gritando aos nossos ouvidos, para que você não deixe passar esse portal que, sem medo de errar, eu diria para vocês, mas com muita humildade. Eu tenho humildade também, se eu estiver errado, eu dizer que eu estou errado. Mas sem medo de errar, eu vou dizer para vocês. Esses, porque são 3 portais e mais um, que eu posso falar desse um depois. 3 portais muito importantes. O Rosh Hashanah, o Yom Kippur e a festa dos tabernáculos, que é o Sukkot. Esses portais são aqueles portais para dar uma reviravolta de 180 graus na vida de qualquer pessoa. Inclusive, amanhã eu vou falar sobre isso. Pessoas que querem abrir negócios. Escuta o que eu estou falando. Talvez eu conte para vocês a experiência de um negócio que Deus está me dando. Quem conhece parte da minha experiência sabe que eu abri mão de uma empresa lucrativa para poder voltar o meu tempo integral para o ministério. E desde então, nunca mais eu aceitei qualquer tipo de oportunidade. E oportunidades boas me apareceram, mas oportunidades que me roubassem o tempo, que tirasse de mim o tempo, para que eu não pudesse dar o meu tempo para o ministério. Eu abri mão de muita coisa. Mas como eu creio nos portais, e todos esses portais que eu ensino aqui, e que vocês semearam neles, eu também semeei. E eu semeei sementes expressivas. E eu vou ser sincero para vocês, não era nem pedindo especificamente algo a Deus, a não ser em um dos portais, eu fiz um pedido a Deus a respeito da minha família. Um dos portais, eu foquei, Senhor, eu quero isso aqui. Por favor, atenda isso aqui. Fora isso, eu semeio simplesmente porque eu creio, e ponto final. Mas aí Deus vem e me surpreende. O Senhor vai e Ele me dá um negócio. Business, um negócio. Ele me dá um negócio que não vai roubar o meu tempo.
Eu estou tendo que dar um tempo agora, porque eu estou na fase de implantação. Mas uma vez implantado, ele vai praticamente que caminhar sozinho. Eu posso colocar pessoas para cuidar, eu não preciso estar ali, eu posso continuar 100% no ministério. É algo que eu nunca poderia ter imaginado. Deus foi e colocou na minha mão. Então, veja bem, primeiro para você voltar amanhã, eu vou deixar para falar amanhã, volte amanhã e chame alguém. Porque esse período, gente, eu vou falar do Brasil, eu vou falar das eleições, por isso que é live até sexta-feira. Porque eu vou te contar o que é que Deus está gritando aos nossos ouvidos e que a maioria não ouve, porque não conhece Deus, porque não conhece a Bíblia, porque não conhece os moedim, não conhece os portais. Tem que conhecer os portais. E amanhã eu vou começar a te contar, porque é até sexta, eu vou contando um pouquinho de cada vez o que Deus está gritando na praça. Mas eu vou encerrar com isso aqui. Olhe para essa foto aí, tá vendo? Os portais da revolução divina, que é exatamente o que está por acontecer. Você quer participar de uma revolução divina? Você tem o sonho de abrir um negócio? De ser independente financeiramente? Você tem? Responde para você. Sim ou não? Pode responder que também, se quiser. Você tem esse sonho de repente, ser dono do próprio negócio, não trabalhar mais empregado para ninguém, de abrir um negócio que vai prosperar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai... Você tem? Deixa eu te falar uma coisa. Esses portais de agora são os portais para isso. E eu vou te provar isso biblicamente a partir de amanhã, que eu vou continuar nesse assunto. Eu vou te provar que o portal que está para se abrir agora, em setembro, ele é o tipo do portal que vale a pena investir a roupa do corpo, porque é o portal que vai dar a você a sua independência. Porque também é o portal que vai livrar o Brasil da destruição. É esse portal que vai abrir agora, que vai livrar o Brasil da destruição. Deus já armou toda a cama para livrar o Brasil da destruição, que já estava decretada no inferno, que já estava decretada nas rodas comunistas. Deus disse não. Deus bateu o pé e Deus está gritando nas praças, através dos sinais, para aqueles que sabem ouvir, que o que está por acontecer, a nossa geração nunca viu, porque as promessas de avivamento não eram palhaçadas, não era conversa de profeta fulano ou ciclano, de chute disso, chute daquilo. Tudo profetizado com antecedência, para que quando acontecesse você soubesse que era Deus que estava falando e não o homem. Era Deus que estava falando. Então, rapidinho, que amanhã eu vou trazer os detalhes. Dia 12 agora teve um alinhamento planetário. 6 planetas. E esses planetas são, nessa ordem, Júpiter, Mercúrio, Marte, Urano, Saturno e Netuno. Eles não estão nessa ordem à toa, porque esses planetas eles têm significados espirituais. Por isso que conhecer essas coisas é importante. Já seria importante se fosse um alinhamento de qualquer 6 planetas. Já seria. Mas da forma que foi, vocês não têm noção do que isso aqui significa. Vocês não têm noção. Um alinhamento de planetas, começando por Júpiter, e na sequência que vem, Mercúrio, Marte, depois Urano, Saturno e Netuno, vocês não têm noção do que isso aqui significa. Deus está... Para quem conhece a Bíblia, Deus está gritando a ponto de nos ensurdecer. Deus está gritando, eu vou sacudir a terra. Eu vou sacudir a terra. Chegou a hora de eu sacudir a terra. Ou você acha coincidência esse monte de terremoto acontecendo aí? Você acha realmente? Você já viu? Eu tenho 61 anos de idade. Eu nunca vi um ano com tantos terremotos concentrados no mesmo período. Eu já vi espaçado, um em janeiro, outro em março, outro 2 em maio, um em abril, outro em julho. Aí eu já vi. Mas do jeito que está acontecendo, terremotos devastadores na Terra inteira.
exatamente por ocasião do alinhamento dos planetas, nessa sequência que nós vamos falar amanhã. Você não tem noção, mas glória a Deus que você segue o canal do apóstolo Jefferson Neto, Vem Pensar TV, o canal aqui do Projeto Obadias, e começando por hoje, continuando amanhã, você vai saber de tudo isso, por que esse portal não pode ser tratado de qualquer maneira, e por que este ano é o ano da conexão entre o céu e a terra. Mas tudo isso vamos falar amanhã. Amanhã eu vou falar do alinhamento dos planetas. Depois de amanhã eu vou falar sobre a conexão entre o céu e a terra. E eu vou mostrar para você algo que eu disse na virada do ano, quando eu preguei sobre a conexão entre os céus e a terra. Uma mensagem que foi reproduzida várias vezes, dezenas de vezes, em várias igrejas, por vários pregadores. Eu dou glória a Deus por isso. O mérito não é meu, o mérito é sempre do Senhor. Mas pastores, amigos, apóstolos que pegaram o tema e pregaram em suas igrejas, crendo que eu estava profetizando pelo Espírito de Deus. E depois de amanhã, quando eu for falar especificamente disso, da conexão entre o céu e a terra, eu vou mostrar para você o quanto que eu profetizei em nome do Senhor, que este ano seria um ano que o Senhor ia conectar os céus e a terra, porque ele já conectou e muita gente nem viu. Mas eu vou mostrar amanhã para você. Atos capítulo 30, versículo 20 e 21. Eu vou estar pregando isso no Brasil, inclusive. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até que aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Você entendeu esse texto? E envie a ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais, quer dizer, os tempos, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. E numa dessas lives, talvez quarta-feira, eu vou falar sobre essa restauração de tudo. Por que são os portais da revolução divina? Porque o planeta Terra nunca mais será o mesmo depois desses portais do ano de 2026. E a sua vida também não, se você continuar crendo, a minha vida não será a mesma, já não está sendo, porque o que ele fez comigo esses últimos dois meses é algo que não tem explicação. Mas eu quero mostrar isso para você, tudo profeticamente a partir da palavra de Deus. Amém? Que bom que aqueles que voltaram, que estamos aqui com 66 pessoas, mas a partir de manhã eu quero continuar firme com vocês e eu quero recuperar a nossa audiência de antes, que as nossas lives tinham aqui uma média de 300 pessoas, 300 e poucas pessoas, eu quero recuperar essas pessoas. Então espalhe a notícia, porque o que eu vou anunciar amanhã não é brincadeira, tá? Eu quero que você aprenda para a glória do nome do Senhor. Comece a se organizar. Se você quer ter o seu próprio negócio, esse é o portal. Esse é o portal que, ao abrir, uma semente vai valer uma árvore. Uma semente vai valer um canteiro. Porque Deus, a revolução que vai acontecer, a partir de agora você não está entendendo. 2027, gente, é que eu não quero antecipar as coisas, mas um pouquinho mais perto do final do ano eu vou dizer para você o que Deus tem me falado sobre 2027. E por que essa virada de ano, esses portais agora, eles serão revolucionários? Por causa do plano de Deus para 2027. Você vai saber a partir de amanhã. Amém? Deixa eu colocar aqui agora para você o QR Code do Android, para eu não esquecer. E aí, logo em seguida, nós vamos encerrar a nossa live. Que presença de Deus, hein? Bendito seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória. Espera um pouquinho. Espera aí. Deixa eu abrir aqui agora o QR Code certo. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Estou sentindo a presença de Deus, tá? Santo, 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 santo. Bendito seja Deus, aleluia.